Pessoal, bom dia. Nós vamos estar dando início nas funções, né? E uma coisa muito importante no início das funções é a gente estar relembrando, estar falando um pouco de conjuntos, né? O que nós vamos falar aqui sobre conjuntos? Primeiramente, sempre ter a noção aqui, quando nós tivermos o conjunto A e o conjunto B, vamos ter a relação entre conjunto A com o conjunto B, né? Isso aqui é bem importante a gente ter essa noção e saber ler os conjuntos aqui, a relação de conjunto A para o conjunto B, por conjunto B, né? Sempre vamos ler dessa maneira, relação conjunto A por conjunto B. Por quê? Porque a setinha está indicando A para o B, né? Então aqui, ó, sempre a relação, o R está representando a relação de A por conjunto B. O que veio a ser esses conjuntos? Sempre o conjunto A, ele vai estar, para ser uma função, terá que estar relacionado ao conjunto B. Sempre cada elemento de conjunto A vai ter que estar relacionado a um único conjunto do elemento B, né? Nós vamos ver outros exemplos, mas basicamente é isso. E nunca vamos poder ter um elemento do conjunto A vazio, sem estar relacionado com o conjunto B, né? Nós vamos estar vendo sobre domínio, contradomínio e imagem, tá? Mas o início é esse aqui. E o que a gente... Vou pegar o exemplo aqui do perímetro do quadrado, para ter o perímetro aqui do quadrado. Então, se o x vale 1, nós somarmos ele para calcular o perímetro do quadrado, teremos 4. Né? E a mesma coisa aqui, se o x agora valer 2, vamos somar 4 vezes, teremos 8. Então sempre terá essa relação, né, de x e y, que a função ela vai ter a relação com o nosso plano cartesiano x e y. Né? Então sempre que a gente tiver que aqui no nosso x ele vai ser o nosso domínio, ele sempre terá que ter um valor no contradomínio, né, para estar formando a imagem. Aí ele vai ser uma função. Né? Certo, essas três relações, né? Aqui nessa relação, os conjuntos, o conjunto A, ele está relacionado aos conjuntos B aqui, ao conjunto B. O conjunto A relacionado ao conjunto B, onde o nosso A é o domínio e o B é o contradomínio. Mas isso aqui ela não é uma função. Por quê? Porque cada elemento de conjunto A está relacionado não apenas a um elemento do conjunto B. Aqui o zero ele está relacionado a dois elementos do conjunto B. Então ele não é uma função aqui, né? Aqui, nesse outro conjunto, nessa outra relação de A e B, cada elemento de conjunto A está relacionado a um único elemento do conjunto B. Então, e não tem nenhum elemento do conjunto B vazio. Então aqui é uma função. Aqui o 3 e o 4 estão relacionados a um único elemento do conjunto B, porém, o 0 e o 2 estão vazios, não estão relacionados a nenhum elemento do conjunto B. Então aqui também não é uma função. Aqui, ó, nós temos a relação do domínio, contradomínio e imagem. Onde a relação de A e B, nós temos o nosso domínio e o contradomínio. Observa que todos os elementos aqui do nosso contradomínio, nem todos eles formam a imagem aqui. Apenas os que estão relacionados tanto no domínio, como os que estão no contradomínio, eles formam a imagem. Aqui, o 17 e o 18, no nosso contradomínio, eles estão vazios. Nem por isso ele não é uma função. Ele continua sendo uma função, né, porque todos os elementos do domínio estão relacionados ao contradomínio e a um único elemento do contradomínio. E nenhum elemento do domínio está vazio. O que não poderia é um elemento aqui do domínio está vazio. No contradomínio não tem problema, tá? Porque ele está formando aqui a imagem, todos os elementos do domínio estão relacionados e há apenas um único elemento do nosso contradomínio, né? Então aqui, a nossa imagem seria o 4, o 8, o 12 e o 20, né? A nossa imagem aqui não estaria sendo formada pelo 17 e pelo 18, né? Então a nossa imagem aqui está relacionada ao 4, 8, 12, 16 e 20, né? O nosso domínio são todos os elementos aqui do conjunto A, né? E o nosso contradomínio são todos os elementos do conjunto B. Só que a sua imagem só é formada pela relação aqui do nosso conjunto A com os elementos do conjunto B. E aí ele forma a nossa função, né? E ela seria representada aqui, ó, 2 vezes x. Observa que aqui ele é sempre o múltiplo, né? Ele é sempre o dobro aqui, ó. O x valendo aqui o elemento A, o conjunto A. Se a gente substituir esses valores aqui pelo x, nós obteremos aqui a nossa imagem aqui, né? Aqui no 2 teremos o 4, no 4 o 8, no 6 o 12, no 8 o 16 e no 10 o 20. Bom, agora aqui nós vamos estar vendo aqui os dois conjuntos, conjunto A, conjunto B e conjunto A. Observe que eu mudei agora, coloquei o B aqui primeiro e depois o A, né?
porque, como eu falei anterior, isso aqui não tem a relação aqui, nós vamos ver de B por A, né? É o que veio primeiro, ó, o que indica a flechinha aqui, a setinha, né? Então, se tá agora o B aqui, nós vamos ler a relação de B por A. Aqui, eu vou perguntar aqui, vou colocar o exemplo da relação, vou colocar o exemplo da imagem, do domínio, né? O contradomínio. Observa que eu vou colocar aqui também, ó, eu coloquei aqui a função, ó, 2x multiplicando, 2 multiplicando x menos 8. O nosso x seria quem? Seria o nosso domínio, né? O x é o domínio, o x é o b. Nós vamos lançar aqui depois, ó. Se eu pegar 2, substituindo aqui o zero substituir x por 0, 2 vezes 0 é 0. Menos 8, ele vai dar um menos 8. Então ele está relacionado aqui, né? Eu vou pedir para vocês fazer aqui, ó, nós vamos fazer um exemplo aqui por f de x valendo um outro valor que não esteja aqui, valendo 10. E aqui eu vou colocar f de x valendo 3. Né? F de x valendo 10 e f de x valendo 3. Aqui eu estou perguntando se essa relação de b por a, se ela é uma função. Né? Então ela é uma função. Por quê? Porque cada elemento do conjunto B está relacionado a um único elemento do conjunto A. Né? E não tem nenhum elemento do conjunto B vazio. Então ela é uma função. Né? Vamos colocar aqui como verdadeiro. Aqui a imagem. Qual que é a nossa imagem? A nossa imagem, o que ela é? É quando o elemento do conjunto B, do conjunto de partida, aqui é o nosso conjunto de partida e aqui é o conjunto de chegada. Quando a nossa imagem, quando o nosso elemento do conjunto de partida esteja relacionado com o elemento de conjunto de chegada. Então aqui o nosso menos 8 é imagem 0, 2 e 6. Né? Então nós temos aqui o menos 8, o 0, o 2 e o 6. O nosso domínio, que seria o 0, 4, 5 e o 7. O 0, o 4, o 5 e o 7. E o nosso contradomínio, que são todos aqui os elementos A, né? Menos 8, menos 2, 0, 1, 2 e 6. Então, observa que nem todos os contradomínios, eles estão relacionados aqui com os elementos do conjunto B. Né? Porém, o nosso contradomínio, não confunda com a imagem. Né? A imagem é quando esteja relacionado o conjunto de partida com o conjunto de chegada. O contradomínio não. Eles são todos os elementos aqui do conjunto de chegada, mas não que todos os elementos de conjunto de chegada precisam estar relacionados com o conjunto de partida, tá? E aqui vamos colocar o f de x valendo 10. O f de x valendo 10, nós vamos substituir na função o x valendo 10. 2 vezes 10 é 20. Menos 8 é 12, né? Então aqui seria 12. F de x valendo 3. Né? 2 vezes 3 é 6. Né? O x agora valendo 3 aqui no f de x. 2 vezes 3 é 6. Menos 8 é menos 2. Né? Observa que se eu colocar aqui, então, tivesse colocado aqui no conjunto de partida o número 3, ele também estaria relacionado aqui, ó, com o nosso conjunto de chegada. E estaria formando uma imagem, né? Só que ele não está no nosso conjunto de partida, né? Eu coloquei aqui só para a gente ver como que faz, né? Dando continuidade, pessoal, a nossa função aqui, nós vamos observar agora pelo gráfico e pela função aqui. A função, quando a gente iguala o nosso f de x igual a 5x mais 3, o que significa esse nosso f de x? Que nós estamos procurando um valor que o f de x vai ser zero. Para quando? O valor que a gente achar para x, o nosso f de x terá que ser zero. E aonde que nós vamos observar isso no gráfico? No gráfico, sempre que a gente estiver passando aqui, ó, sempre que o ponto intersectar com o eixo x, aqui no nosso plano cartesiano, o y e o x, sempre que ele intersectar o nosso gráfico com o eixo x, nesse ponto a nossa função será zero. Né? Então aqui a nossa função, f de x igual a 5x mais 3. Nós colocamos aqui o nosso valor para zero, o nosso f de x, que nós vamos achar o valor para x. E aqui nós efetuamos, né? Passamos o 3 para o lado de cá, ele vai ficar negativo, e o 5 que está multiplicando passa dividindo. Dividindo menos 3 por 5, nós vamos ter x igual a menos 0,6. Aí nós vamos relacionar aqui, ó. Olhando aqui no gráfico, a nossa reta, essa era uma função do primeiro grau, né?
Então, uma função do primeiro grau, onde o expoente aqui, ó, ele é 1, quando não tem nada aqui, é como se fosse um expoente 1. Então, ele é uma função do primeiro grau, né? Então, ele vai ser sempre uma reta. E observa que ele está intersectando aqui, ó, no ponto exatamente menos 0,6, né? Onde nós achamos aqui o valor para x. E ele é uma reta crescente, né? Sempre que o nosso A, né? Sempre que o nosso A, aqui que é o nosso 5, for maior do que 0, ele será uma reta crescente, né? Aqui o nosso A é 5, né? Então ele é maior do que 0, então ele é uma reta crescente, né? Aqui nós temos agora uma função do segundo grau. Mesma coisa, no valor de g para x, na função aqui gx, nós vamos colocar o valor de 0, que nós vamos querer achar aqui as raízes agora. Nessa função agora nós teremos duas raízes. Por quê? Porque a função é do segundo grau, né? Então nós vamos achar agora os valores para x, né? Colocamos o valor, demos o valor aqui de 0 para g de x e vamos trabalhar agora nessa função. Passando, nós podemos aqui achar de duas maneiras. Aqui na função do segundo grau nós podemos achar pela fórmula de Bhaskara ou pela soma em produto. Eu vou usar a soma em produto que é mais rápido, né? Na soma em produto nós usamos essa formulazinha aqui, ó, que a soma das duas raízes é igual a menos b dividido por a. Onde que está o nosso b e o nosso a? O nosso a, ele está aqui, o b aqui, né? E o c. O a, ele é 1, que não tem nada na frente do x, é como se tivesse 1. O nosso b é o 2 e o c é o menos 3. E aqui para fazer a forma aqui do produto, a multiplicação das duas raízes é igual a c dividido por a. Quem que é o nosso b e quem que é o nosso a? O nosso b é 2 e o nosso a é 1. Lembra que na formulazinha tem o sinal negativo, então vai ficar menos 2 dividido por 1, menos 2. E agora o c e o a. O nosso c é o menos 3 e o nosso a é 1, né? Então vai ficar menos 3 dividido por 1, que vai dar menos 3 mesmo. Aí o que a gente precisa fazer? Agora nós vamos precisar achar o valor para x1 e x2. Aonde que x1 mais x2 vai dar menos 2. Aonde que x1 multiplicando x2 vai dar menos 3. Agora vamos achar o valor que as duas raízes dê o valor de menos 2, a soma das duas raízes dê menos 2, e a multiplicação das duas raízes dê menos 3. Né? Se pegarmos o 1 e subtrairmos com menos 3, vai ficar menos 2. Se pegarmos o 1 e multiplicarmos por menos 3, vai ficar menos 3. Então, o x1 é 1 e o x2 é menos 3. E na nossa função do segundo grau, no nosso gráfico aqui, ó, eu usei o mesmo plano cartesiano para formar as duas funções. Né? Então, eu dei uma função o valor de f de x e na outra função eu dei o valor de g de x, tá? Para a gente usar o mesmo espaço da lousa. Aonde o nosso y e o nosso x. Quando que eu vou saber, olhando pelo gráfico, as raízes da nossa função do segundo grau. Então aqui o nosso eixo aqui da nossa função do segundo grau, eu dei o valor de g de x, e no gráfico ele intersecta o plano, o eixo do x aqui, ó, né? O eixo das abscissas, aonde? Exatamente aqui, ó, no valor de 1 e no valor de menos 3. Quando a função no gráfico intersecta o eixo de x, né, o eixo do x, será onde a nossa função vai ter o valor de 0. Quando a nossa função tem o valor de 0, nós encontramos as raízes, tá? Então aqui na função do segundo grau, 1 é uma raiz e menos 3 é outra raiz, porque temos duas raízes, porque o expoente é 2, né? Aqui o expoente é 1, então nós temos uma única raiz, onde o gráfico aqui ele corta aqui no menos 0,6, tá?